seja bem-vindo ao programa Fé em Ação Especial de Férias. Todos os domingos nos encontramos aqui na TV Novo Tempo para ver histórias e testemunhos de pessoas que tiveram suas vidas transformadas através de projetos apoiados pela Federação dos Empreendedores Adventistas do Brasil. Você pode ficar mais próximo da gente e conhecer outros projetos através das nossas redes sociais. Eu convido você a acessar o nosso blog, novotempo.com/Fé em Ação. Compartilhe também os nossos conteúdos do Facebook, Instagram e pelo Twitter. A história de hoje fala sobre um projeto que nasceu no coração de um homem que fez um propósito com Deus. Um empresário, dono de um restaurante vegetariano em São Paulo, que nem imaginava o quanto sua vida seria transformada. Eu convido você a conhecer agora a história emocionante que deu início ao projeto Roupão da Fé. O projeto Roupão da Fé é um projeto voltado às pessoas que um dia se afastaram de Jesus, da igreja. E estas pessoas, muitas delas têm no coração uma mágoa, um esquecimento, porque às vezes no corre-corre, no dia a dia, na igreja mesmo, as pessoas às vezes se esquecem de dar um bom dia, de sorrir, de perguntar como é que você está, não é? E muitas das pessoas, elas vão se esfriando, se distanciando, e o Roupão da Fé, ele é voltado para isso, para chegar até estas pessoas, e no momento em que nós vamos até a casa dessas pessoas, nós levamos um presente especial. E esse presente especial é um roupão de batismo. Eu venho para a igreja e quem estava lá para pregar era o irmão Marcos Camilo. Estaria começando naquela semana um projeto chamado Roupão da Fé. A programação começou no dia 20, num sábado, e nós tínhamos uma lista de pessoas para serem visitadas. Essa lista contemplava os que um dia foram batizados na igreja, ou pelo menos aqueles que estavam, no momento, frequentando a igreja, mas que ainda não tinham tomado a decisão. Passando na frente de um bar, numa praça principal da cidade, avistou o George, que estava bebendo e estava com um cigarro. George tinha no passado, há uns 3 anos, frequentado a igreja e ele era usuário de drogas, viciado e desceu profundamente ao vício nas drogas. Lutou, mas como qualquer outro, ele teve dificuldade para sair, nesse mundo. Convidaram ele para ir na igreja naquele dia, porque estava tendo o Roupão da Fé. Ele no momento não foi, mas ele chegou em casa e comentou comigo. E falou, eu vou viajar amanhã e quando eu chegar a gente vai para a igreja, porque está tendo o Roupão da Fé. E eu quero ver como que é isso. Eu entrei no batistério 11h40, 11h50 mais ou menos, e fiquei até 2h40 batizando gente. E chegavam 2, e depois mais 3, e depois mais 4, depois mais 1, e não parava de ter decisões. E dentre estas, na tarde de sábado, deu 1h da tarde, já incomodado, sabendo que precisava tomar uma decisão, estava a George se contorcendo ali no banco e veio em direção ao centro, veio à igreja, voltou pelo corredor da igreja, erguendo as mãos e dizendo que queria ser batizado. Nós demos glórias a Deus e eu tive a alegria e a honra de batizar George Vilas Boas. Acho que é o desejo de toda mulher e principalmente pelo que eu passava, entendeu? Então assim, para mim foi um sonho realizado. Depois que ele se batizou, ele não quis mais deixar Jesus Cristo e nem deixar mais a igreja. Ele participou de todos os programas que a igreja ofereceu. Ele se batizou no dia 27 de setembro e quando chegou o dia 19, aconteceu a caravana Novo Tempo, aqui em Capim Grosso, com os Arautos do Rei e o pastor Luiz Gonçalves. George se tornou um dos membros mais ativos e assíduos na igreja. Não perdeu um culto durante os dias que seguiram o seu batismo. Os poucos dias após o batismo, ele se dedicou demais. Ele se entregou realmente aos pés de Cristo. Então isso foi me comovendo. E eu falava para mim mesma, no dia que eu for me batizar, eu nem para ele vou falar.
tem aqueles batismos surpresa, e aí eu vou chegar lá e vou me batizar. Mas, infelizmente, não deu para ele assistir. Eu estava em casa, umas 6 horas da tarde, quando um irmão da igreja me ligou e disse: pastor, alguém já ligou para o senhor e agora? Eu disse: não. Pastor, acabaram de assassinar George no comércio dele. Era 6h20 da tarde. A gente não tinha chão embaixo dos pés. E só veio na minha cabeça uma coisa, uma mensagem. O Espírito Santo disse para mim: a morte de George é para a vida. Eu não sabia porquê, mas eu ouvi essa convicção. A morte de George é para a vida. E na terça-feira, enquanto o IML não liberava o corpo, a Débora não queria ficar na casa onde estava esperando a chegada, e para se poupar daquele muito alvoroço e sofrimento, toda uma soma de sentimentos negativos ali, ela pediu para que alguém lhe trouxesse à igreja. Eu fiquei sabendo que a Débora tinha uma decisão de ser batizada e queria fazer uma surpresa para ele, mas que agora não dava mais tempo de fazer a surpresa para ele. O Espírito faz coisas que a gente não pode imaginar. Eu nunca teria coragem de fazer uma coisa dessa se eu fosse me conduzindo a mim mesmo, né? Eu tive a coragem, parecia uma coisa até absurda, até talvez insensata, de perguntar para a Débora: você não teria coragem de, no dia que você se despedisse dele aqui, você ser batizada? O tanque, o batistério está cheio. Você gostaria de, na hora em que você estivesse se despedindo dele, você ser batizada para vocês se despedirem com a mesma fé, com a mesma aliança? Então ela disse: sim. O roupão da fé que salvou George será posto no corpo de Débora. Eu me perguntei num momento assim: meu Deus, por que tanta coisa, o mundo desabando sobre minha vida? E aí Deus me respondeu: é só um pouco mais, um pouquinho mais. Eu cantei, não foi eu que cantei, foi o Espírito Santo que cantou através de mim, porque a pergunta que eu tinha para Deus era só essa. E Ele me disse: filha, é só um pouco mais. Hoje vivo em pé, graças a Cristo, porque eu tinha acabado de perder um irmão também. 4 meses, do mesmo jeito, assassinado, e eu só tenho a agradecer com tudo isso ao meu Deus, ao Deus que eu sirvo. Muitas coisas vêm, mas eu tenho certeza que nada vai me fazer me afastar dos pés de Cristo, que é a única certeza que eu tenho. Em meio a tantas aflições, Ele nunca desampara ninguém. Olá, tudo bem? Que bom que você está sempre aqui com a gente no Fé em Ação. E olha, está na hora de você visitar o nosso site, feadventistas.com.br. Este é o site da Federação de Empreendedores Adventistas do Brasil. E olha, você já está aí marcando na sua agenda os compromissos do próximo ano? De 8 a 11 de setembro é o Encontro Nacional da Fé
em Porto de Galinhas. Imperdível. E eu estive lá com uma equipe de reportagem e visitamos também Olinda, Recife. Olha, eu morei no Recife e estou redescobrindo a capital pernambucana e também Olinda. Venha com a gente, marque na sua agenda para estar no Encontro Nacional da Fé. E veja a reportagem agora de Priscila Martins. Eu estou em Porto de Galinhas. Porto de Galinhas? Por quê, hein? Imagino que por ser um porto, devia ter carregamentos de galinhas mesmo aqui que traziam, né? Eu não sei lhe explicar, não. Vocês sabem por que Porto de Galinhas? Bom, pelo que a gente pesquisou, foi que depois que teve aquela lei que extinguiu o tráfico negreiro, quando os negros chegavam aqui na região, eles não podiam atracar no porto principal em Recife. Então eles conseguiam áreas mais distantes para chegar. Quando eles chegavam, eles também não podiam dar de cara que os escravos estavam chegando. Então eles colocavam galinhas d'Angolas em cima dos navios e as pessoas falavam, ah, chegou as galinhas. Então, ao invés de falar que tinham chegado negros, então era por isso. Então ficou conhecido como Porto das Galinhas. É isso mesmo, Bruno, você acertou. Antigamente era conhecido como Porto Rico e que tesouro de beleza natural que se vê por aqui. Geralmente os turistas se apaixonam pelo lugar. É também a sétima maravilha do mundo. Longe. Venimos recomendados por um amigo que estuvo acá. O clima muito bonito. Nós saímos de Argentina com 7 graus e chuva. Chegamos aqui, encontramos maravilha. Falaram bonito deste lugar para nós, mas achamos mais bonito ainda agora, conhecendo de verdade. Ah, e o hotel onde será realizado o encontro tem as melhores acomodações da rede de hotelaria da região. Nós temos 202 apartamentos, desde standard, luxo, suítes e bangalôs, vista jardim, vista piscina. Eles podem esperar uma estrutura completa, né, com enxoval de 200 fios egípcio, com amenidades da L'Occitane, as melhores amenidades, roupões e toda a estrutura de lazer completa que um resort pode oferecer. Todos os empreendedores, empresários e empresárias, profissionais liberais do Brasil e do exterior. Você que está aí no seu escritório, na sua casa, já coloque na agenda. É em setembro de 2016. Olha, é imperdível, porque a programação é feita com muito carinho, com muita antecedência, para homens, mulheres, jovens e crianças. Além das atrações turísticas, você viu como é que é o hotel, né? É de primeira. E a recepção, né, do calor que o pernambucano tem. Você está percebendo que vai ser muito bom. Então, é para ninguém perder mesmo. Os empresários de Pernambuco fazem um convite para você. Eu vou, você vai, vem! Agora eu estou em Olinda, mais antiga entre as cidades brasileiras, declarada Patrimônio Cultural da Humanidade. E é considerada também a localidade colonial mais bem preservada do Brasil. Crianças e adultos se divertem com a cultura regional. O presidente da Igreja Adventista para o Nordeste também está contando os dias para esse encontro. Para nós que fazemos a Igreja Adventista do Sétimo Dia aqui no Nordeste do Brasil, é uma alegria receber todos vocês no ano que vem aqui em Porto de Galinhas. Essa é uma terra de oportunidades, oportunidades comerciais, turísticas, de empreendedorismo também, mas sobretudo de oportunidades espirituais. Seja um cabra sabido e participe do encontro da Federação de Empreendedores. E vem animado, porque a felicidade faz hora extra aqui no Nordeste. Você viu? Tenho certeza que você gostou. E no nosso site você pode fazer a inscrição para o Encontro Nacional da Fé, feadventistas.com.br. Inclusive, é lá que você pode também fazer a sua inscrição para se tornar um associado. Ali você navega e vai ser associado da fé. E quem pode ser associado da fé? Executivos, profissionais liberais, empresários e empreendedores. Então você é o nosso convidado a se tornar um associado da fé. E por hoje é só, porque a gente tem muito mais para você. Flávia, segue daí.
E no próximo bloco você vai conhecer um pouco mais da vida de Marcos Camilo, criador do projeto Roupão da Fé. Não saia daí, o Fé em Ação Especial de Férias volta daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Fé em Ação Especial de Férias. Para rever este e outros programas, é só acessar o nosso blog, novotempo.com/Fé em Ação. E chegou a hora de conhecermos a história de Marcos Camilo, criador do projeto Roupão da Fé. Começa agora o quadro Histórias e Testemunhos de Fé. Sérgio Azevedo, agora é com você. Obrigado, Flávia. Hoje, no nosso quadro Histórias e Testemunhos, um convidado especialíssimo. Um jovem microempresário que resolveu, ele bolou, teve um ovo de Colombo, diríamos assim, graças a Deus, e que tem mudado a vida de muita gente. É com muita satisfação que a gente está recebendo aqui o Marcos Camilo, que é microempresário no ramo do restaurante, proprietário do restaurante vegetariano Family, que fica ali, perto ali, nas mediações da Praça da Sé, em São Paulo. Muito obrigado por ter aceito o convite, estar aqui, Marcos, com a gente, compartilhando esses momentos com os telespectadores da Novo Tempo. Obrigado, Sérgio. Para mim é um privilégio poder participar deste programa Fé em Ação. Como é que você chegou a pensar em fazer esse projeto e de onde partiu a ideia? Então, a ideia do Roupão veio a partir de um voto que eu fiz de pregar durante um ano inteiro. Né? Por que esse voto? O Eclair Cruz. Quem é Eclair Cruz? Eclair Cruz foi o primeiro tenor do Quarteto Arautos do Rei. Que é da casa aqui da Novo Tempo? Da Novo Tempo, né? Mas isso anos atrás, atrás. Formações antigas. Isso. Ele vinha enfrentando um problema de saúde, um câncer, né, de próstata. E ele me ligou, me falando desse problema ali, as dores que ele estava sentindo, se emocionou. E ele, em determinado momento, ele disse assim, eu tenho pedido a Deus para me fazer lembrar se eu fiz algum voto a Deus e não cumpri. Porque eu tenho convicção plena, certeza plena de que eu vou para o céu. E eu disse para ele, porque enquanto ele falava e orava, eu fiz um voto para Deus. Se Deus concedesse saúde para o Eclair, que era o sonho dele cantar em maio de 2010, em Brasília, e ele só tinha vida para viver até o final de março. Segundo os médicos? Segundo os médicos. Mas o que estava acontecendo em Brasília? Em Brasília ia ter o 8º encontro de quartetos masculinos. Isso de todas as denominações evangélicas. Isso. E o Arautos do Rei, a formação de 1970, foi convidado para estar lá. E o Eclair, com esse problema de saúde, ele, enfrentando as dificuldades, me ligou. E naquela conversa, ele falando de voto e tudo aquilo, disse, Eclair, eu fiz um voto a Deus agora, e não vou dizer para você o que é. Mas eu tenho certeza, por você falar em voto, de que Deus atendeu esse pedido, que eu fiz a Deus. Você vai viver até maio, irmão. Confie em Deus. Ali, falei algumas palavras ali para levantar o Eclair e animá-lo e tal. E ele viveu, né? Viveu até agosto de 2010. E cantou. E cantou lá no festival. E aí você tinha que cumprir a promessa. Veja, qual promessa é essa? Pregar um ano. Eu falei para Deus, se o senhor der todo saúde dia? para o Eclair, eu prego todos os dias do ano de 2011. Tá, e aí chegou 2011. Mas aconteceu? Um pouquinho antes ali, algumas pregações, o Espírito Santo fez com que eu me lembrasse daquele voto que eu tinha feito. E daí eu falei, eu não vou ficar na minha igreja mais, porque está vindo uma pregação atrás da outra falando sobre voto. E eu fui para uma outra igreja, e chegando lá o pastor Jonas Pinho estava pregando, e de repente no meio do sermão dele ele fala sobre voto também, só que ele diz com uma ênfase assim, ó, se você fez algum voto e não cumpriu, eu tenho que dizer para você que você não vai para o céu, você vai se perder. Aí eu falei, bom, eu tenho que cumprir meu voto, é para mim.
Eu decidi. Decidiu. Isso foi em 2012? Isso foi final de 2010. 10. 2011 foi o ano que eu então comecei a agendar os programas do quarteto de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Eu não agendei agora sábado de música do quarteto, eu só agendava a semana de oração. Certo. E aí, porque você também canta e você gostava de Eclair, da onde veio a ideia de trabalhar aqueles que estavam afastados? Então, quando chegou no mês de abril, eu não estava aguentando mais, né? E eu liguei para o meu irmão, que é pastor, e eu disse para ele, cara, eu preciso de motivação para chegar até 31 de dezembro, com esse voto que eu fiz, né? Contei toda a história para ele e disse, Marcos, se você não vê resultado, se você não vê testemunho, se você não vê batismo, você não vai ter motivação. Você precisa ver batismo. Nós temos uma outra igreja fora. E foi aí que eu, puxa vida, mas eu não sou pastor e agora? Como é que vai ser? Daí só que eu liguei para um pastor, amigo meu, que eu ia fazer a semana do dia 9 de abril, eu estaria na igreja dele e sugeri a ele que ele me desse nomes de ex-adventista para visitar. Ele concordou e naquela semana nós, para honra e glória de Deus, rebatizamos 9 pessoas. E aí começou. Aí foi o início. A entrega simbólica do roupão. Do roupão. Né? E essa estrela que está aqui, isso aqui é novo, isso aqui eu não sei o que é. Você trouxe aqui para mim. Isso aí foi um obreiro do roupão, né? Porque agora eu tenho 5 obreiros do Roupão da Fé. E ele sugeriu, a sugestão foi do obreiro Pimentel. Ele falou, Marcos, ó, estrelinha, né? Então uma pessoa quando ela... Porque a gente tem que fazer discípulo. E daí ele disse assim, quando a pessoa for batizada, nós damos hoje um roupão para a pessoa personalizado, o roupão dela, só que quando ela é batizada, nós entregamos a estrelinha para ela dentro do tanque. Essa estrelinha, porque toda coroa vai ter estrela no céu, vai ter estrelas no céu, e você precisa ter uma estrelinha. Você vai ganhar uma pessoa para Cristo. Quando você ganhar, você não vai entregar essa estrelinha para a pessoa que foi batizada. Você vai costurar no seu roupão que está no seu guarda-roupa. Ah, que bonito. Agora, você vendo esse trabalho maravilhoso, agora até 2015, que milhares de pessoas voltaram para Jesus. Como é que você se sente como cidadão, como microempresário, como cristão? Valeu a pena? Valeu a pena, viu, Sérgio? Porque o sentido na minha vida de cristão, desse título cristão, hoje faz muito sentido. E você continua? Continuo. Batalhando. Então o teu voto está de pé ainda. Está de pé e graças a Deus a cada ano tem sido mais de 1000 batismos por ano, né? Com a equipe toda. Maravilha. Você calcula quantas estrelinhas como essa aqui você vai pôr no teu roupão? Puxa vida, viu, meu irmão? Eu espero que tenha um guarda-roupa só de roupão para mim lá, para eu botar bastante estrelinha lá, viu? Agora eu queria que você desse uma mensagem específica, Marcos, para aqueles outros microempresários como você, que às vezes são acanhados, falam, acho que Deus nem me lembra de mim. Você, determinado, fez um voto, foi para frente. O que você diria para esse que está querendo fazer alguma coisa e às vezes ainda não tem feito aquilo que poderia fazer dentro da capacidade de cada um, né, dos talentos de cada um? Você me empresta só estrelinha para eu dar essa mensagem aqui? E rapidinho, o nosso tempo está acabando. Tá bom. Então, cada coroa lá no céu vai ter uma estrela, ou estrelas, né? E eu, conversando com o irmão que me ajudou na fé, eu perguntei para ele assim, irmão, eu acho que você me carregou no colo e a estrela que sou eu, que vai chegar no céu, eu acho que vai para a tua coroa. Ele disse assim, não, Marcos, deixa eu te explicar sobre estrela. Cada alma salva, cada pessoa que for salva, ela é uma estrela. E a estrela original, ela vai para a coroa de Jesus, porque ele pagou o preço. Agora, aquele irmão que deu um folheto, recebe uma réplica. Aquele irmão que deu estudo bíblico, recebe uma réplica. O pastor que pregou, recebe uma réplica. E aquele empreendedor que ajudou com a sua oferta, recebe uma réplica também. Na realidade, nós vamos ver coroas no céu cheias de estrelas e de pessoas que nós nem conhecemos. É verdade, porque é um efeito multiplicador de muitos voluntários. Obrigado por ter estado aqui. Que Deus continue recompensando você e sua família por esse projeto maravilhoso que Deus lhe orientou a fazer. Obrigado, Sérgio.
E você, telespectador, continue com a gente. A gente agradece você estar prestigiando o nosso programa, esse quadro. E fica aqui o compromisso de, se Deus quiser, estarmos juntos na próxima semana, nesse mesmo horário. Até lá. Obrigada, Sérgio, por compartilhar com a gente esses momentos. E Marcos Camilo, que Deus continue abençoando sua vida e o projeto Roupão da Fé. E o Fé em Ação Especial de Férias fica por aqui. Para você rever este e outros programas, é só acessar o nosso blog, novotempo.com/Fé em Ação. O nosso próximo encontro é domingo que vem, à 1h da tarde. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo domingo. Tchau!